Zorobabel começou a reconstrução do templo. Depois, outro rei persa emite outro decreto e envia Esdras. E depois desse, Deus envia também Neemias para reconstruir os muros. Então foi o templo, foi a lei e os muros. Esse é o processo de reconstrução de Jerusalém. E cada um desses representantes carregou consigo, então, uma parte do povo de Israel. Pois bem, todos esses três homens, liderando essa reconstrução, enfrentaram resistências. Porque todo o processo de edificação de alguma coisa, ainda mais quando é espiritual, vai enfrentar resistência. Assim como edificar uma família tem resistência. Assim como edificar uma relação, um casamento tem resistência. Assim como educar filhos encontra-se resistência. Assim como desenvolver uma vida com Deus, encontram-se resistências. Ok? Então isso mostra o aspecto espiritual de tudo aquilo que a gente faz. E o que fica muito nítido, fica vivo aqui em Neemias, é que nós precisamos estar edificando, mas sempre com a espada na mão, sempre com a palavra. A espada é a palavra. Então, a espátula e a espada é aquilo que a gente faz como ofício, aquilo que a gente faz porque está determinado, porque tem é um meio pelo qual nós iremos desenvolver ou cumprir o propósito de Deus. É o que a gente faz. É o seu trabalho, é a sua profissão, é o seu ofício. Mas o que precisa ficar claro para nós é que, interessante, né? Porque embora aqui várias pessoas tinham dons para fazer um monte de coisa, só que a coisa mais importante era a reconstrução de Jerusalém. A coisa mais importante era a vontade de Deus estabelecida na terra. Então, no processo de conversão, isso precisa ficar claro para todos nós. O que nós fazemos é o meio pelo qual Deus instituiu. É um canal. Talvez um ofício para nós cumprirmos o propósito. Só que o propósito é maior do que o que a gente faz. Isso que precisa ficar claro. Porque a grande tentação da vida é achar que aquilo que a gente faz, o nosso dom, o nosso ofício, a nossa profissão, isso é o fim. Isso não é o fim. Quando a gente tem perspectiva de que a gente é o povo de Deus, que a gente tem um Deus, então nada mais importante do que essa relação com Deus. Essa era a questão dos judeus, dos hebreus e dos judeus. Porque muitas vezes, por que Deus permitiu que eles fossem dominados e subjugados? Porque eles tornavam aquilo que Deus tinha dado para eles, eles tornaram principal, central, e colocaram Deus, a relação com Deus, de forma periférica. E não é assim. Quando agora somos encontrados pelo Senhor, somos vocacionados, Deus tem um plano. Então esse plano, esse propósito de Deus é a coisa mais importante na nossa vida. E tudo é periférico. Portanto, nosso emprego, nosso ofício, o que a gente faz, os nossos dons, eles não podem ser prioritários. Ele não pode ser central na nossa vida. Ele pode nos ocupar bastante tempo? Pode. Mas a gente precisa ter uma leitura, fazer uma leitura clara de que isso é para o cumprimento do propósito. Porque se isso for a finalidade, a gente não cumpre o propósito de Deus. A gente não se torna a expressão de Deus na terra. Nós não cumprimos a vocação ao qual fomos chamados, como Paulo descreve. Por isso é importante, assim como nesse processo de
edificação e construção, como Neemias começa a reconstruir o muro de Jerusalém, é uma espátula, o ofício, o negócio, o curso, a faculdade. Isso aqui é espátula. Mas não podemos esquecer que precisamos saber manejar a espada, a palavra, porque tudo isso é uma parte. O que a gente faz é uma parte, é o meio, é o canal para nós cumprirmos a vocação ao qual fomos chamados. Somos chamados aqui a ser uma expressão de quem Deus é, aonde Ele nos colocou. Portanto, um cristão que cumpre o chamado se ele está na faculdade, ele vai fazer da faculdade, ele vai fazer discípulos na faculdade. Ele está no trabalho, ele é sal da terra e luz do mundo. Ele é uma direção, ele é um norte, ele tem sempre uma palavra. Ele não apenas leva alguém para um lugar, mas ele leva o lugar para alguém. Quando a gente não tem essa leitura clara da vocação, do chamamento, de sermos a expressão de quem Jesus é, a gente para nessa questão religiosa, né, do templismo. Então, a gente quer apenas que alguém vá aquilo que nós chamamos muitas vezes de templo. Pastor, mas é errado fazer isso? Não, não é errado, mas não é o tudo. Isso pode ser uma parte, mas o desejo de Deus é que nós sejamos aqueles que carregam uma mensagem, carregam uma presença e transbordam essa presença. E são um norte, um rumo, uma direção para a vida das pessoas. Porque se não for assim, a gente tem a visão antes de Cristo, que existe um sacerdote, que existe uma pessoa, que normalmente é a figura de um pastor, e esse pastor tem que dar conta de dar orientação para todo o povo. E isso era até Jesus, era aqui a questão do templo. Mas agora, a partir de Cristo, todos nós somos vocacionados a ser uma expressão de quem Jesus é. E sermos uma ponte de salvação, uma ponte de esperança, um canal de transbordo de vida eterna. Amém? Então, lá no seu trabalho, na sua profissão, no seu ofício, no seu curso, você foi comissionado a ser uma expressão de quem Jesus é. É você que carrega a palavra de vida eterna. Por isso que tem que manejar a espada. E às vezes a gente esquece disso e fica no curso só com a espátula. E fica na profissão só com a espátula. E fica na faculdade somente com a caneta. Mas nunca esqueça. Você pode estar com a caneta, você pode estar com a espátula, você pode estar com a jarra, você pode estar com uma bandeja, você pode estar com um secador, você pode estar com esmalte, você pode estar seus instrumentos, né, um bisturi, você pode estar com um computador, isso tudo é espátula, um violão, você pode estar com tudo isso, isso tudo é espátula. Mas não esqueça que numa mão você tem isso, mas na outra você tem a espada. A espada é a palavra que vai dar direção. É o que a pessoa que vai se conectar a você é uma ponte de salvação. Por isso que na edificação aqui dos muros de Jerusalém, é uma espátula e uma espada. E nesse caminho aqui de edificação, existem resistências. Então, Zorobabel, quando ele começa a reconstruir o templo, ele enfrentou resistência. Esdras começa a promulgar, anunciar a lei, também enfrentou resistência. A bagunça que o povo fez. Deus, então, envia agora Neemias. E Neemias começa a reconstruir o templo, reconstruir
os muros. E quando ele começa a reconstruir os muros, muitos se incomodam com isso, porque não terão mais acesso a Jerusalém. Por isso começa a se levantar contra ele. E é quando nós chegamos, então, aqui no capítulo 5, e hoje do capítulo 5 ao capítulo 10. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, os nossos filhos e as nossas filhas somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguir trigo e matar a fome. Havia outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar ao rei o imposto cobrado sobre as nossas terras e nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de os nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. De fato, algumas das nossas filhas já foram entregues como escravas, e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui? Neemias. Depois de refletir no meu coração sobre tudo isso, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião para tratar deles e disse: na medida do possível, nós resgatamos os nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos a outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tiveram resposta. Qual o cenário aqui? Esse povo que havia vindo da Babilônia, eles chegaram ali, e quem estava ali? Alguns judeus estavam ali. E esses judeus, imagina, né, o estrangeiro, né, voltando agora, tem dificuldade para tudo. Uma terra precisa ser arrendada, não tem crédito, né? Precisa emprestado para começar a sua vida, faz sentido? Assim como muitos aqui. Vai começar a vida, ok, não tem como, quer fazer alguma coisa, vai pedir um empréstimo para um banco. O que acontece é que eles estavam pedindo para quem? Para os próprios judeus. E os judeus estavam colocando altas taxas de juros. Quando isso chega a Neemias, o endividamento vai ficando muito grande, ao ponto que eles começam agora a penhorar suas casas, eles começam a vender os seus filhos como escravos aos seus próprios irmãos judeus. Aí Neemias fica sabendo disso e diz: gente, não faz sentido. Deus nos libertou da escravidão e agora vocês estão fazendo nossos irmãos escravos. Não cobrem juro dos seus irmãos, porque isso era lei. Não cobrem juro dos seus irmãos. E aí, Neemias corrige o povo e eles ficam sem ter o que falar. 9. Por isso prossegui. O que estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, dos nossos inimigos. Os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvo-lhes imediatamente as suas terras, as suas vinhas, as suas oliveiras e as suas casas, bem como os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Eles responderam: devolveremos tudo o que você disse, não exigiremos mais nada deles. Faremos o que você nos pediu. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda a sua casa e dos seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse: amém. Então louvaram ao Senhor e o povo cumpriu o que prometeu. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, Neemias está falando isso, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem os meus irmãos comemos a comida destinada ao governador.
Contudo, os governantes anteriores, aqueles que me precederam, impuseram cargas sobre o povo e tomavam dele 40 ciclos de prata, além de pão e vinho. Ou seja, os governantes anteriores, Neemias está falando, cobravam altas taxas de juros do povo, dos judeus. Neemias está dizendo, eu não fiz isso. Até a comida do governador, que poderia ser retirada do próprio povo, adivinha, do próprio povo, que era um direito, ele disse, eu me abstive. Até os seus auxiliares exerciam domínio sobre o povo, por temer a Deus, porém não agir dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho desse muro. Todos os meus homens de confiança foram ali reunidos para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre os judeus do povo e os seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham nos visitar. Todos os dias eram preparados, à minha custa, um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois as exigências eram pesadas sobre este povo. Lembra-te de mim com favor, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por esse povo. Capítulo 6. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate enviou-me um mensageiro com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles. Olha só, quem está falando agora é Sambalate, viu? Um sacerdote, profeta, e emite agora uma mensagem para Neemias. E ele está falando o seguinte: olha, estão dizendo nas nações, e alguns de nós estão testificando que é verdade, que vocês estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Eles estão falando que Neemias se proclamaria rei de Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Ou seja, fala isso, Sambalate fala isso, porque ele está convidando Neemias. Está convidando Neemias para que vá até eles. Só que isso era um plano para matar Neemias. Aí, Sambalate envia essa mensagem e diz: olha, que estão falando por aí que tu vai dar um golpe. E que tu vai se proclamar rei e por isso que vai te voltar contra todo mundo. Então vamos conversar. Só que isso era uma mentira, era só uma maneira de fazer com que Neemias fosse até eles. Um minuto só. Então, Neemias diz, no versículo 8, eu lhe mandei essa resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é por invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: agora, pois, fortalece as minhas mãos. Um dia, fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava confinado em sua casa. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo,
a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão essa noite. Eu, porém, lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Tá vendo? Então, Sambalate tinha contratado fazer um plano. E aí, aproximar Neemias para poder matá-lo. Ele tinha sido pago para me intimidar. Neemias está falando que ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Assim poderiam falar mal de mim e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Meus irmãos, 52 dias os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Isso é um milagre. Deus operou de forma miraculosa a edificação dos muros de Jerusalém. Isso aponta para a intervenção divina num processo de edificação de algo. Nós estamos no ano da restituição. Tem coisa que ficou destruída há muito tempo, mas de uma maneira sobrenatural, miraculosa, o Senhor vai reconstruir os muros que antes foram destruídos. Deus vai reconstruir, Deus vai restituir, restaurar coisas que foram destruídas e muito tempo os inimigos tomaram conta. Essa é a palavra para esse ano. Deus, de forma rápida, você vai ver 52 dias, coisa que demorou muito tempo. Em 52 dias, os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Por quê? Porque aqui existe uma ação do Espírito de Deus. A força não é humana. A intervenção não é humana, é uma intervenção divina. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram sobre isso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com um orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Também naqueles dias, os nobres de Judá enviavam muitas cartas a Tobias, que lhes respondia. Porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e Joanã, o seu filho. Havia se casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença, e eu contar-lhe o que eu dizia. Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Depois que o muro foi reconstruído e eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas, para governar Jerusalém. Encarreguei meu irmão Anani, e com ele Ananias, comandante da cidadela, pois Ananias era fiel e temente a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixar o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em seus postos no muro, outros em frente à sua própria casa. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar, e nele estava registrado: estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Ou seja, Neemias agora começa a fazer o quê? Um registro de todo aquele povo que estava ali em Jerusalém. Eles estavam agora cercados pelos muros, muitas casas não haviam sido reconstruídas ainda, estava em processo de reconstrução, de edificação. Mas Neemias agora, ele percebe a necessidade de fazer o quê? De fazer um registro de todos aqueles que estavam ali. Você imagina um povo que fica escravizado, perde muito, né, da sua genealogia, da sua história, e aí Deus usava esses homens, então, para guardar a história do povo de Israel. Tanto é que muitos, como os judeus, por exemplo, eles foram depois, né, espalhados pelo mundo, depois de Jesus, ali no ano 70, eles foram espalhados pelo mundo. Muitos judeus perderam seus sobrenomes
e adotaram outros sobrenomes. Por quê? Porque aonde eles estavam, se eles carregassem o sobrenome de judeu, eles seriam mortos. E em muito se perdeu muita genealogia. Em muito se perdeu vínculos, se perderam vínculos. E hoje tem muitos judeus que tentam provar a sua ascendência, né? Ou a sua descendência, comprovar, para que possa voltar para Israel, ser acolhido como judeu. Né? Então, para guardar aqui a história do povo, Neemias agora começa a fazer os registros. Então, assim, faz um tabelionato, faz um cartório de notas, faz um registro civil. Né? É isso que começa a acontecer aqui. Então, estes são os homens da província que voltaram, aí estava lá nos registros. Quem são os homens da província que voltaram do exílio, os primeiros, quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, para cada um para a sua própria cidade, na companhia de Zorobabel. Lembra que o primeiro a voltar foi Zorobabel? Depois Esdras e depois Neemias. Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilsan, Esperete, Bigvai, Neum e Baaná. Essa é a lista de homens do povo de Israel, os descendentes de Parós, 2.172. Sefatias, 372. Ará, 652. Paate, Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.818. Elão, 1.254. Zatum, 845. Zacai, 760. Binuí, 648. Bebai, 628. Asgade, 2.322. Adonicão, 667. Bigvai, 2.067. Adim, 655. Ater, por meio de Ezequias, 98. Assum, 328. Bezai, 324. Arife, 112. Gibeon, 95. Os das cidades de Belém e de Netofate, 188. Anatote, 128. Bet Asmavet, 42. Kiriat Jearim, Kefira e Beerote, 743. Ramá e Geba, 621. Miquimá, 122. Betel e Ai, 123. O outro Nebo, 52. O outro Elão, 1.254. Arim, 320. Jericó, 345. Lode, Adid e Ono, 721. Senaá, 3.930. Os sacerdotes e os descendentes de Judaías, por meio da família de Jesua, 973. Imer, 1052. Pazur, 1247. Arim, 1017. Os levitas, os descendentes de Jesua, por meio de Cadmiel, pela linhagem de Odeva, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 148. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azufa, Tabaote, Quero, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoba, Gazão, Uzá, Pazéia, Bezai, Meuni, Nefuzim, Paquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Asa, Barco, Císera, Tamar, Nesias e Atifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Amon. Total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram da cidade de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer, não puderam provar que as suas famílias eram descendentes de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoba, 642. Entre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade, e que era chamado por aquele nome. Eles examinaram seus registros genealógicos, mas não conseguiram achá-los. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso o governador determinou que eles não comessem os alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. A comunidade reunida totalizava 42.360 pessoas, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras.
Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 1.000 dáricos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 20.000 dáricos de ouro e 2.200 minas de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os músicos, os sacerdotes do templo estabeleceram-se nas suas próprias cidades, bem como alguns do povo e os demais israelitas. Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado nas suas cidades. Olha agora. Neemias reconstrói os muros, e faz aqui um recenseamento e um registro de todos aqueles que vieram da Babilônia. Correto? Por que está acontecendo isso aqui? Porque a cidade está sendo reconstruída. O templo foi reconstruído. A lei foi anunciada por Esdras. O povo estava fazendo bagunça, né? Mas Esdras anunciou a lei. E Neemias reconstruiu os muros. Então aqui está sendo um processo de reconstrução, restituição, restauração de Jerusalém, de Israel. O que acontece agora no capítulo 8, Esdras novamente reúne todo o povo. Esdras reúne todo o povo. Lembra que para a lei, para ensino da Torá é Esdras. Para reconstruir o muro é Neemias. E para reconstruir o templo foi Zorobabel. Todo o povo agora juntou-se como se fosse um só homem na praça. Aqui agora tem uma maratona agora, vai acontecer uma maratona aqui de 7 dias de pregação e ensino da Torá. Então imagina uma imersão aí de 7 dias, que a Torá, que a lei, que a palavra, que a lei de Moisés será anunciada para o povo de novo. Esdras reúne todo mundo aqui para fazer a sua vocação, o seu ofício, o seu chamado, que é anunciar a lei para o povo. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que eram capazes de entendê-la. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia. Meu Deus. Imagina, desde as 6 da manhã até meio-dia. Viu? Tem gente que acha muito uma horinha aqui no devocional. Brincadeira. 6 horas. Mais ou menos aí 6 horas, né? Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres. Só um parênteses aqui. Eu sei o que você pensou. Pastor, mas era só 7 dias. Não eram 6 meses. Não eram 6 meses. Também, mas era só o Pentateuco também. Não era toda a Bíblia, não. Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que eram capazes de entendê-la. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, das mulheres e dos que tinham entendimento da lei. Todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em uma plataforma elevada, de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, então imagina um palco, certo? Esdras agora está lá no palco, um palco, e Esdras está lá agora anunciando a lei. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. À esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Um minuto só.
Esdras abriu o livro. Todo o povo podia vê-lo, porque ele estava em um lugar mais alto. Quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabitai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Você imagina, quando a lei estava sendo anunciada, o povo começa a chorar, porque percebe o tanto de bagunça que eles viviam, no meio de tanta bagunça que eles viviam, o tanto que eles estavam fora, desqualificados. Então eles começam a chorar e se arrepender. Nesse momento, Neemias, Esdras e os levitas que estavam instruindo o povo começaram a dizer: olha, esse dia de hoje é consagrado ao Senhor, nada de tristeza e choro, é dia de celebração. Neemias acrescentou, versículo 10, podem sair, comam bem e bebam vinho doce, repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Ok? Está aqui uma das expressões, né, mais conhecidas no meio cristão, né? Tem uma canção, acho que é do Fernandinho, né? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque esse é o dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Aleluia. Como devemos fazer festa quando temos revelação, né? É maravilhoso, é motivo de festa. Quando a gente tem revelação da palavra. E bem-aventurado é um povo a quem o Senhor se revela. Bem-aventurados somos eu e você, a quem o Senhor tem se revelado. Amém? E será cada vez mais. Amém? Eu sei que tem muita revelação até aqui, mas será cada vez mais. Mais e mais revelação de quem ele é. Então o povo agora começa a celebrar. Por quê? Porque eles compreendiam as palavras que foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Descobriram no livro da lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Ou seja, lembra da festa a festa dos tabernáculos, das barracas, das cabanas? Eles estão lendo a lei e agora eles percebem que era assim que deveriam comemorar a festa. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de palmeiras e de árvores frondosas, para fazerem cabanas, conforme está escrito. Ou seja, eles observam a lei e dizem: gente, a gente precisa pegar aí uns gazebos, a gente precisa pegar umas cabanas aí, fazer umas cabanas, porque é assim que Deus instituiu que fosse comemorada a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Então o povo agora está comendo, bebendo, se alegrando, eles começam a reconstruir, começam a fazer barracas agora para comemorar essa festa. Então o povo saiu e trouxe os ramos e eles mesmos construíram cabanas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça à porta das águas. E na que fica a porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram cabanas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira. Grande foi a alegria deles, dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa. Esdras leu o livro da lei de Deus e celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia, houve uma assembleia conforme prescrito. Portanto, esses 7 dias aqui tem uma maratona de 7 dias de renovação espiritual. A lei foi novamente anunciada para o povo. Capítulo 9. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram-se
com pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Isso aqui era um sinal de humilhação, ok? Então agora, depois que a lei foi dada novamente, a lei foi anunciada novamente, o que acontece? Primeiro, confissão de pecado, né? Uma vez que a lei de Deus, uma vez que a palavra é anunciada, vai provocar o quê? Confissão de pecado. De se reconhecer, Deus, eu pequei. Diante da tua lei, diante do teu caráter, eu reconheço que eu sou um pecador. Então o povo agora começa a reconhecer e confessar pecado. Eles agora reuniram, jejuaram, vestiram com pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Isso era um sinal de humilhação e de reconhecimento que eles estavam errados. Então o que acontece aqui? Confissão de pecado, você pode anotar aí, no capítulo, a partir do momento que Neemias, ou melhor, Esdras, ensinou, falou novamente a lei para o povo, eles têm confissão de pecado, acontece aqui confissão de pecado, acontece a renovação da aliança. O povo agora vai firmar novamente uma aliança com Deus, um voto para seguir a lei de Deus, e vai ter festa. É isso tudo aqui que acontece nesse contexto aqui de renovação espiritual, quando Esdras anuncia a lei para o povo. Ok? Confissão de pecado, renovação da aliança, voto para seguir a lei, a palavra de Deus, e grande comemoração. Tá? Então a gente vai ver isso aqui, tá vendo desde o capítulo 8 até o capítulo 12, isso aqui acontecendo, uma renovação espiritual. Capítulo 8, a gente viu Esdras anunciando a lei, e capítulo 9 agora começa o arrependimento, após a lei ser anunciada. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e as iniquidades dos seus antepassados. Ficaram em pé onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, o seu Deus, durante 3 horas daquele dia. E passaram outras 3 horas em confissão e prostrados em adoração ao Senhor, o seu Deus. Em pé na plataforma estavam os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani. Eles clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, as Abneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram ao povo: levante-se e louve ao Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus até os mais altos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles há. Tu preservas a vida de todos eles. Os exércitos dos céus te adoram. Tu, ó Senhor, o Deus que escolheu Abrão, que os trouxe de Ur dos Caldeus e lhe deu o nome de Abrão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, ferezeus, jebuseus e dos gergazeus. Cumpriste a tua promessa porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles do Mar Vermelho. Fizeste sinais e prodígios contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome, que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem em terra seca, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas violentas. Tu os conduziste durante o dia como uma nuvem, e durante a noite como uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu desceste sobre o monte Sinai. Você está percebendo aqui que agora toda a história do povo de Israel está sendo contada, certo? Assim como hoje nós estamos aqui lendo a palavra de Deus, estamos lendo a história do povo de Israel. Por que nós estamos lendo? Porque eles guardaram essa mensagem. Porque de geração em geração, eles deveriam contar essa história. Assim como os pais, não sei você, né, mas muitas famílias, quando a família é um pouco mais estruturada, contam a história, meus avós vieram de tal lugar, meus bisavós chegaram aqui, às vezes quando são italianos, alemães, ou outros povos, né, conta a história.
a minha história, por exemplo, da minha família, é meio bagunçado, assim. Eu acho que quanto a gente mais pobre é, mais bagunçado o negócio fica, entendeu? O negócio se perde, as certidões se perdem no meio do caminho. E é verdade, porque você vai ver toda a família real, ela tem uma linha, ela tem uma genealogia. Você já viu o rico, tem lá uma árvore genealógica na casa, foi tudo bonito lá. Né? O pobre tem uma foto, mal e mal, uma foto assim, do quando era criança, que tirou uma na vida, porque não tinha as Kodak. Né? É uma tristeza. Mas o povo de Israel, Deus aqui cuidava para justamente eles guardarem essa genealogia. Então eles contavam a história. E deixa eu falar algo para você, você pai, você agora que nasceu de novo, conte a sua história em Deus para os seus filhos e conte a sua história, passe esse legado. Sempre lembrando, lembre-se disso, anote aí. Anote especialmente no seu coração. Legado não é o que você deixa para alguém. Legado é o que você deixa em alguém. Amém? Portanto, deixa um legado nos seus filhos. Deixa um legado na sua geração. Imprima algo neles. Era isso que Deus estava fazendo com o povo. Deus falou, pega essa lei, Moisés, inculca na mente deles. Medita de dia e de noite. Pega a palavra, não é de forma religiosa, não, mas a virtude. Ontem, estava aqui, antes de nós sairmos para o culto, a Tânia sempre pega a bolsinha dela com a tal das moedas dela. Só que assim, a gente sempre... Eu fiquei meditando naquilo, olhando para aquilo, e aí eu estranhei, amor, ela vai levar as moedas? Só que ela sempre leva as moedas. Só que a gente ensina ela, a gente dá a melhor oferta para ela. A gente dá uma nota. E a menor nota, toda a vida, é de R$50 para ela ofertar. Para entender o valor que isso tem. Só que ainda ela não tem essa capacidade, ela não tem essa compreensão toda, porque ela não sabe discernir o valor. Portanto, ela está no limite da quantidade. Por isso que meia dúzia de moeda para ela vale mais do que uma nota, porque a nota é só moeda é um monte. Entendeu? Só que aí, eu estava tentando, Deus, eu preciso... até a Amanda também percebeu isso, compartilhou, né? E aí, eu peguei, eu estava falando, filha, a nota vale muito mais. Ela ainda não tem essa capacidade de absorção, tá? Ela tá caminhando ainda, né? Tá amadurecendo, vai desenvolvendo. Mas nós iremos inculcar isso de que para o Senhor é o melhor. Aí eu peguei ela e disse, filha, ela ainda está no limite da quantidade, a compreensão é na quantidade e não no valor, ela está no limite do muito, porque ela ainda não entendeu sobre o tudo. Aí eu falei para ela, eu disse, filha, sabe o que a gente dá para o Senhor? Sabe o que a gente devolve para Deus? O melhor. Sabe por quê? Porque Deus nos deu o melhor dele. E sabe qual é o melhor de Deus? Jesus. Jesus é o melhor de Deus. Ou seja, talvez ela não traduza isso na oferta, porque ela não tem essa compreensão. Mas estou inculcando um princípio que vai para além do óbvio, do objetivo, da liturgia, porque ela pode ofertar alguma coisa sem entendimento. Assim como nós podemos entregar muita coisa, mas não entregar tudo. Não é o melhor. Deus estava pegando o povo aqui e inculcando neles. Deus fala para Moisés, eu falei Abraão, né? Me perdoa, para Moisés, né? Moisés inculca essa lei. E hoje, essa lei não é propriamente o faz ou não faz, é um espírito, inculque o espírito, transmita o espírito para a sua casa, as suas relações, para que perpetuem um amor. Sabe uma coisa?
Todos nós, né, temos o desejo, não sei você, mas acredito que, assim como eu, a gente tem um desejo que os nossos filhos amem o Senhor, sim? Mas isso não vai acontecer porque você leva ele nos kids e manda ele ficar lá. Isso é uma transmissão de paixão e de coração. Eles vão amar aquilo que vocês amam. Eles vão amar aquilo que você ama. Quando eles veem um pai e uma mãe que tornam precioso isso, a presença de Deus, a alegria, celebram os irmãos, celebram o GC, celebram a igreja, celebram a relação com o Senhor, essa virtude, a mesa, eles serão apaixonados por Jesus. E era isso que Deus estava falando com o povo. Olha, transmita novamente a lei para que eles sejam apaixonados, para que eles carreguem e não desprezem isso. Por isso que eles estavam contando aqui novamente a história. Estão novamente falando, olha, nós temos uma história. A história do nosso povo. Aí você diz assim, pastor, mas olha só, o que é essa gente judeu? O que nós temos a ver com eles? Nós não éramos. Mas através da fé, agora nos tornamos da linhagem de Abraão. Nós nos tornamos filhos de Abraão pela fé. Portanto, passou a ser a nossa história. Qual é a história do seu povo? A gente conta a história dos judeus. Ah, vocês estão de brincadeira, vocês não são. Somos, não da carne. Paulo diz que agora a circuncisão não é da carne. Agora a circuncisão é do coração. Amém? Não é no limite, agora não é da letra, mas é do espírito. Portanto, transmita a virtude para os seus filhos. Conte a história. Conte a sua história em Deus. Fale para os seus filhos. Compartilhe testemunhos daquilo que Deus fez na sua vida, porque às vezes a gente acha, então vai tocando, e às vezes nós não lembramos daquilo que Deus fez na nossa vida, né? Às vezes é bom chegar para os filhos, para os parentes, e dizer, olha, eu quero falar o que Jesus fez na minha vida. Não tinha esperança, eu era um escravo no mundo, eu era escravo de vícios, mas teve um dia que Jesus me encontrou. Transformou a minha vida. E hoje eu sou de uma linhagem nobre. Eu tenho uma esperança, tenho um rei. Tenho esperança de salvação. E essa é a minha história. Amém? É isso que Deus estava falando para o povo. Aí no versículo 13 ele continua aqui em Neemias continua dizendo, tu desceste sobre o monte Sinai. Olha só, contando a história para o povo. Dos céus lhes falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras e estatutos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecesse o teu sábado santo e lhes deste mandamentos, estatutos e leis. Por meio de Moisés, o teu servo. Na fome deste-lhe pão do céu. Olha o maná, né? Na sede tiraste para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse daquela terra e com a mão levantada juraste dar-lhes. Os nossos antepassados, porém, tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Contudo, tu és um Deus perdoador, um Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Por isso não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram, este é o seu Deus, que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. Durante o dia, a coluna de nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem a coluna de fogo durante a noite deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná, que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos os sustentaste no deserto. Nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhes reinos e nações, designando-lhes até as fronteiras da terra.
Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Os seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra e os entregaste nas tuas mãos, com os seus reis e com os povos daquela terra, para que os tratasse como bem quisesse. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram da tua grande bondade. Ainda assim foram desobedientes e rebelaram contra ti, deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas que os tinha advertido de que se voltassem para ti, eles proferiram blasfêmias terríveis. Por isso tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos que os oprimiram. Contudo, quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu os ouviste. A tua grande compaixão deste-lhe libertadores, que os livraram das mãos dos seus inimigos. Tão logo, porém, voltaram a ter paz, de novo faziam o que era mal diante de ti. Então tu os abandonavas às mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Quando novamente clamaram a ti, dos céus tu os ouvias, e a tua compaixão os livrava vez após vez. Tu os advertiste de que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes, não obedeceram aos teus mandamentos, pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais viverá quem as praticar. Com teimosia voltaram as costas para ti, tornaram-se obstinados e recusaram-se a ouvir-te. Durante muitos anos, foste paciente com eles. Pelo teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos dessas terras. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste nem os abandonaste, pois és um Deus misericordioso e compassivo. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, que mantém a aliança e o amor leal, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até hoje. Em tudo que nos aconteceu, foste justo. Agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos sacerdotes, os nossos antepassados não seguiram a tua lei. Não deram atenção aos teus mandamentos, nem aos testemunhos com que os advertiste. Mesmo quando estavam no meio deles, desfrutando a tua grande bondade, na terra espaçosa e fértil que lhes deste, eles não serviram a ti, nem os abandonaram seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos na terra que deste aos nossos antepassados para que usufruíssem dos seus frutos e das coisas boas que ela produz. Por causa dos nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Em vista de tudo isso, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado pelos nossos líderes, pelos nossos levitas e pelos nossos sacerdotes. O que está acontecendo aqui que eu falei? Esdras anuncia de novo a lei, eles se humilham, se arrependem e agora fazem um voto com Deus novamente. Eles lembram de toda a história de fidelidade de Deus e eles reconhecem Deus. A gente sabe que a gente está nessa situação porque nós abandonamos o Senhor. A gente sabe disso. Mas nós sabemos que o Senhor é rico em misericórdia. Foi assim toda a história. Foi assim com os nossos tataravós, com os nossos bisavós, com os nossos avós, com os nossos pais. O Senhor sempre foi fiel e guardou. Hoje nós estamos escravos numa terra que o Senhor deu para nós. É nossa. Mas a gente desprezou. E o Senhor permitiu que reis dominassem sobre nós agora. Mas hoje nós estamos fazendo um decreto. Hoje nós estamos fazendo um voto novamente.
Aí eles fazem esse voto de fidelidade para com o Senhor e muitos assinam. Qual é a relação dos que assinaram? Neemias capítulo 10. Quem assinou? Neemias, governador, filho de Acalias. Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazura, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Beruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai e Semaías. Estes eram os sacerdotes. Dos levitas, Jesua, de Azanias, Biune, dos filhos de Enadad, Cadimiel, seus parentes, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. Dos líderes do povo, Parós, Pate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Assum, Bezai, Ari, Fenatote, Benai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mazezabel, Zadoques, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pileá, Sobeque, Reum, Azabna, Maazéias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Baaná. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos daquelas terras por amor à lei de Deus, com as suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas com idade suficiente para discernir, agora se une aos seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e com juramento a seguir a lei de Deus dada por meio de Moisés, seu servo, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e estatutos do Senhor, o nosso Deus. Prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos dessa terra, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Lembra-se que foi isso que, quando chegou, Esdras denunciou? Eles tinham feito parceria com povos inimigos. Quando os povos dessa terra trouxerem mercadorias ou cereal para vender no sábado ou em dia de festa sagrada, não compraremos deles nesses dias. A cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Irmãos, olha só, eles estão fazendo um voto de fidelidade para cumprir a lei de Deus, correto? Você vai ver na sequência aqui que eles começam a descumprir de novo. No capítulo 13 a gente já vai ver que eles bagunçam de novo. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 1/3 de ciclo para o serviço do templo do nosso Deus, para o pão consagrado, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas. Para o pão consagrado, 33. Para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas de sábados, festas da lua nova, das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer expiação por Israel e para as necessidades do templo do nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos das nossas colheitas e de toda árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, trataremos o primogênito dos nossos filhos e a primeira cria dos nossos rebanhos, tanto de bois como de ovelhas, para o templo do nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, trataremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído, e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores, e do nosso vinho e azeite. Traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem o dízimo em todas as cidades onde trabalhamos. O sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, até mesmo os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram
e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Amém? Então aqui, no processo de reconstrução, né, de Jerusalém, reconstrói o templo, reconstrói os muros, e a lei, então, é anunciada novamente. O povo, diante da lei, diante de Esdras e Neemias, que estão anunciando a lei, eles agora se submetem, eles se humilham, e eles fazem um voto com o Senhor. Diz: Senhor, nós vamos cuidar do templo, nós vamos voltar, nós vamos alinhar a nossa vida, nossa relação com o Senhor. É isso que eles fazem, esse voto, só que depois muitos deles se desviam novamente. Mas o momento aqui é um momento de reconstrução, que deve ficar marcado para nós aqui em Esdras e Neemias. É um tempo de reconstrução e de reedificação. E a partir desse tempo aqui começa o tempo profético do fim. Okay? A partir da reconstrução do templo, lá em Jerusalém, em torno aí do ano 560, 570 a.C., isso é um tempo profético, que anuncia agora, a partir desse templo da reconstrução desse templo, o relógio de Deus na Terra ele continua contando, com a esperança profética de que um dia virá o Messias, um descendente de Davi, que instituirá um trono que jamais terá fim, um governo que jamais terá fim. E essa é a nossa esperança enquanto cristão. Estamos aguardando o dia que Jesus voltará para reinar onde? Em Israel, em Jerusalém. E nós, o seu povo, reinaremos com ele aqui na terra durante 1000 anos. Nós aguardamos esse dia. Essa é a nossa esperança. Amém? É bem verdade que não vivemos somente pelo tempo que virá. Mas nós entendemos que o reino dos céus já é chegado à nossa vida. Portanto, seja na terra como é no céu. Será pleno quando Jesus voltar. Mas no nosso coração, na nossa vida, o Senhor já está alinhando. Ele está nos preparando para um governo. Amém? Não é só preparando um governo para nós. É nos preparando para um governo. Amém? Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. A palavra que nos revela o teu propósito, o teu coração. Nós te agradecemos porque o Senhor, hoje, a lei, o Senhor está inculcando, é no nosso espírito, é no nosso coração. E nós meditamos nela de dia e de noite. Somos gratos porque o Senhor deixou o seu espírito para ser um luzeiro em meia escuridão, ser um norte. Senhor, o teu espírito é uma bússola que nos dá a direção certa. Nós somos gratos porque o Senhor é fiel e bom. Ainda que, assim como o povo de Israel, por muitas vezes negligenciou, não ouviu, não deu ouvidos, ainda assim o Senhor sempre foi bom. Porque o Senhor é rico em misericórdia. Nós somos gratos. Porque essa é a nossa história também. Estávamos perdidos, muitos de nós obstinados, escravizados nos vícios, numa vida sem destino e sem direção. Mas o Senhor foi lá e nos resgatou da nossa Babilônia. O Senhor nos tirou de lá e nos mostrou que nós somos o seu povo. O Senhor nos chamou de filhos e se apresentou a nós como um pai. Nos deu revelação, nos amou como ninguém nos amou. E nós somos gratos, realizados, contentes por tudo que o Senhor é na nossa vida. Celebramos a relação e celebramos a aliança que temos com o Senhor por meio do seu Espírito. E nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Finalizamos aqui, então, a nossa leitura devocional. E voltamos amanhã, meio-dia aqui. Continuamos amanhã, a gente finaliza, né, o livro aí de Neemias. E aí começa uma outra história de Esther. Lindo, lindo, lindo livro de Esther. Nós iniciaremos amanhã. Tá bom?
Graça e paz. Uma boa tarde para você, um bom trabalho. Nos encontramos amanhã. Tchau. Tchau, filha. Quem está olhando? Ah, tem um monte de gente aí. Tchau.